Resumo do livro O Príncipe de Maquiavel. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal Livrissimo para não perder nenhum resumo de livros que pode transformar sua forma de pensar e agir. Agora sim, vamos mergulhar em O Príncipe de Maquiavel. Maquiavel abre sua obra com uma dedicatória a Lourenço de Médici. Ele oferece o livro como um presente, não em forma de joias ou riquezas, mas em forma de conhecimento. É como se dissesse: não tenho ouro para te dar, mas tenho ideias que podem te ajudar a governar. Aqui já vemos a astúcia de Maquiavel, que buscava também recuperar seu espaço político oferecendo conselhos valiosos. No primeiro capítulo, ele apresenta os tipos de estados. Existem as repúblicas e os principados. E dentro dos principados, há os hereditários, que passam de pai para filho, e os novos, conquistados por armas ou sorte. É como uma empresa familiar que já está consolidada versus uma startup que acabou de nascer. Cada uma tem seus próprios desafios. No segundo capítulo, Maquiavel fala dos principados hereditários. Ele explica que são mais fáceis de governar, porque o povo já está acostumado com aquela família no poder. É como um restaurante tradicional de bairro. Mesmo que a comida não seja melhor, os clientes continuam indo porque já existe confiança e hábito. A estabilidade é a grande vantagem aqui. No terceiro capítulo, ele aborda os principados mistos, aqueles que surgem quando um governante conquista novos territórios além dos que já tinha. Aqui a coisa complica. O povo conquistado pode até se rebelar, porque não tem laços com o novo governante. É como quando uma grande empresa compra uma menor. Os funcionários da empresa adquirida muitas vezes resistem às mudanças, sentem falta da antiga gestão e podem até sabotar o processo. Maquiavel ensina que, nesses casos, o príncipe deve agir com firmeza. Ele pode instalar-se no novo território para mostrar presença, criar colônias para fortalecer o domínio e eliminar antigos governantes para evitar revoltas. É duro, mas é a lógica da sobrevivência política. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já tentou assumir um espaço novo, seja em um trabalho ou em um grupo, encontrou resistência simplesmente porque as pessoas não estavam acostumadas com você? Esse primeiro bloco nos mostra que governar não é apenas ocupar um cargo, mas entender a natureza do poder. O príncipe sábio reconhece que cada tipo de domínio exige uma estratégia diferente. No quarto capítulo, Maquiavel analisa os principados que antes eram governados por príncipes poderosos e centralizadores. Ele explica que, quando o Estado é bem organizado sob um único governante forte, é mais difícil conquistá-lo, mas, uma vez conquistado, é mais fácil mantê-lo. É como uma empresa com um dono centralizador. Difícil de derrubar, mas se alguém consegue assumir o comando, os funcionários já estão acostumados a obedecer a uma única autoridade, e a transição pode ser mais simples. No quinto capítulo, ele fala sobre os principados que antes eram livres e tinham suas próprias leis. Esses são os mais complicados de manter, porque o povo está acostumado à liberdade. Maquiavel sugere 3 caminhos. O primeiro é destruir completamente a cidade conquistada. O segundo é morar nela, para mostrar presença constante. O terceiro é permitir que continue com suas leis, mas sob supervisão. No dia a dia, isso é como assumir uma equipe que sempre trabalhou de forma autônoma. Se você tenta impor regras rígidas de repente, a resistência será enorme. Ou você muda tudo de uma vez, ou se adapta ao estilo deles, mas o meio-termo é sempre instável. No sexto capítulo, Maquiavel fala dos novos principados conquistados com armas próprias e virtude. Aqui ele mostra sua admiração por líderes que conquistam o poder com esforço e inteligência, não apenas pela sorte. Ele cita exemplos históricos de governantes que criaram seus próprios caminhos. No cotidiano, é como um empreendedor que constrói um negócio do zero, sem herança, sem favores, apenas com visão e trabalho duro. Esses líderes enfrentam dificuldades no começo, mas, quando consolidam o poder, sua posição é muito mais estável, porque foi conquistada com mérito e não por acaso. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já desejou conquistar algo apenas pela sorte, sem esforço, e percebeu que aquilo não se sustentava? O que vem fácil, vai fácil. O que é conquistado com virtude e trabalho, permanece. Esse bloco nos ensina que o poder não depende apenas de ocupar um espaço,
mas de como esse espaço foi conquistado. A forma de chegar ao poder define a força para mantê-lo. Resumo do livro O Príncipe de Maquiavel. No 7º capítulo, Maquiavel fala dos principados conquistados com armas alheias e pela sorte. Ele cita o exemplo de César Borgia, que ganhou poder graças ao apoio do pai, o Papa Alexandre VI, e à força de exércitos emprestados. O problema é que, quando o poder depende de outros, ele nunca é sólido. É como alguém que herda uma empresa, mas não sabe administrá-la. Enquanto os apoiadores estão por perto, tudo funciona. Mas, quando eles desaparecem, o castelo desmorona. Maquiavel mostra que Borgia até tentou consolidar seu poder com inteligência, mas a morte do pai e a mudança das circunstâncias o deixaram vulnerável. A lição é clara: depender apenas da sorte ou da força de outros é arriscado. No 8º capítulo, ele trata dos que chegam ao poder por meio de crimes. Aqui Maquiavel não faz julgamentos morais, mas analisa a eficácia. Ele cita Agatocles, que tomou o poder em Siracusa assassinando líderes e cidadãos. Cruel, sim, mas eficaz para manter o domínio. A diferença, segundo Maquiavel, está entre a crueldade bem usada e a crueldade mal usada. A primeira é aplicada de uma vez, para consolidar o poder e depois governar com estabilidade. A segunda é aquela que se prolonga, gerando ódio e revoltas constantes. No cotidiano, é como um chefe que toma decisões duras logo no início, corta gastos, reorganiza a equipe e depois estabiliza a empresa. Dói no começo, mas pode gerar resultados. Já o chefe que é cruel todos os dias cria um ambiente insustentável. No 9º capítulo, Maquiavel fala do principado civil, aquele em que o poder é conquistado com o apoio do povo ou dos nobres. Se o príncipe chega ao poder com o apoio dos nobres, deve cuidar para não ser dominado por eles. Se chega com o apoio do povo, deve manter a confiança popular. É como em uma eleição moderna, em que um governante precisa equilibrar os interesses da elite e da população. O segredo é não se tornar refém de nenhum dos lados. No cotidiano, é como um gestor que precisa agradar tanto os donos da empresa quanto os funcionários. Se pender demais para um lado, perde o equilíbrio. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já viu alguém conquistar algo com ajuda externa, mas perder tudo porque não tinha base própria? Ou alguém que usou a força de forma errada e acabou odiado? Esse bloco nos ensina que o poder pode ser conquistado de várias formas, mas só se mantém quando a inteligência, equilíbrio e a capacidade de transformar sorte ou violência em estabilidade. No 10º capítulo, Maquiavel fala sobre como medir a força de um principado. Ele explica que um príncipe deve avaliar se seu estado é capaz de se defender sozinho ou se depende da ajuda de outros. Se consegue se sustentar com suas próprias forças, é mais seguro. Se depende de aliados, está sempre vulnerável. No cotidiano, é como uma pessoa que depende financeiramente de terceiros. Enquanto o apoio existe, tudo bem, mas basta ele desaparecer para que a fragilidade apareça. No 11º capítulo, ele aborda os principados eclesiásticos, aqueles governados pela Igreja. Esses são diferentes porque não dependem apenas de armas ou de leis, mas da fé das pessoas. Maquiavel observa que esses principados são praticamente indestrutíveis, porque a religião dá legitimidade e estabilidade. É como uma marca que conquistou a confiança do público. Mesmo que cometa erros, continua sendo seguida porque já está enraizada na mente das pessoas. No 12º capítulo, Maquiavel começa a falar sobre as forças militares e critica duramente o uso de soldados mercenários. Ele afirma que mercenários são perigosos porque lutam apenas por dinheiro e não têm lealdade. Quando a batalha fica difícil, eles fogem. No cotidiano, é como contratar alguém que só está no emprego pelo salário, sem nenhum compromisso com a empresa. No primeiro problema, essa pessoa abandona o barco. Para Maquiavel, o príncipe deve sempre confiar em suas próprias forças, em soldados que tenham interesse real na vitória. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já confiou em apoios externos, em pessoas ou recursos que não eram realmente leais, e acabou decepcionado? Esse bloco nos ensina que a verdadeira força de um governante não está em alianças frágeis ou em soldados comprados, mas na capacidade de se sustentar com recursos próprios e na lealdade construída com base sólida. No 13º capítulo,
Maquiavel continua sua análise sobre forças militares, desta vez falando dos soldados auxiliares. Esses são diferentes dos mercenários, pois vêm de outro governante aliado. O problema é que, no fim, eles obedecem mais ao seu verdadeiro senhor do que ao príncipe que os contratou. É como pedir ajuda a um vizinho para resolver um problema em casa. Ele até ajuda, mas no fundo a prioridade dele é a própria família. Maquiavel alerta que confiar em tropas auxiliares é ainda mais perigoso do que em mercenários, porque, se vencerem, a vitória não é sua, e se perderem, a derrota é. No 14º capítulo, ele reforça a importância da arte da guerra como principal ocupação de um príncipe. Para Maquiavel, um governante que não domina a arte da guerra está condenado. Ele deve estudar estratégias, conhecer o terreno, treinar constantemente e estar sempre preparado. No cotidiano, é como um médico que precisa estudar continuamente para acompanhar os avanços da medicina. Se parar, fica ultrapassado. Para o príncipe, a guerra é a base de tudo, porque sem segurança não há governo estável. No 15º capítulo, Maquiavel começa a tratar da imagem do príncipe. Ele explica que os governantes são julgados por suas qualidades e defeitos, mas que não é possível ter todas as virtudes. O importante é parecer virtuoso quando necessário e saber usar os vícios de forma estratégica. É como um político moderno que precisa parecer generoso, mesmo quando é econômico, ou parecer firme, mesmo quando é flexível. O segredo está em equilibrar a percepção que os outros têm de você. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já percebeu que não basta ser competente? É preciso também parecer competente. Esse bloco nos ensina que o poder não se sustenta apenas em armas ou em virtudes absolutas, mas na capacidade de equilibrar forças, dominar a arte da guerra e construir uma imagem que inspire respeito e confiança. No 16º capítulo, Maquiavel fala sobre a liberalidade e a parcimônia. Ele explica que ser generoso demais pode parecer positivo no curto prazo, mas acaba levando à ruína. O príncipe que gasta em excesso para agradar a todos, em algum momento, precisará cobrar impostos pesados, e isso o tornará impopular. Já o príncipe econômico pode ser visto como avarento, mas garante a estabilidade do Estado. No cotidiano, é como alguém que gasta além da conta para manter uma imagem de riqueza e depois se afunda em dívidas. A verdadeira sabedoria está em equilibrar generosidade e prudência. No 17º capítulo, ele aborda a crueldade e a clemência, e a famosa questão: é melhor ser amado ou temido? Maquiavel responde que o ideal seria ser os dois, mas como é difícil conciliar, é mais seguro ser temido do que amado. O amor depende da vontade das pessoas, que pode mudar. O medo, por outro lado, é sustentado pela disciplina e pelo respeito. No dia a dia, é como um chefe que tenta ser amigo de todos e acaba perdendo a autoridade. Já aquele que mantém firmeza e limites claros pode não ser amado, mas é respeitado. No 18º capítulo, Maquiavel fala sobre a palavra dada. Ele afirma que um príncipe não deve se prender a promessas quando elas se tornam prejudiciais. O governante deve saber agir como a raposa, para enganar, e como o leão, para impor força. A raposa evita armadilhas, o leão afasta os lobos. No cotidiano, isso significa que nem sempre cumprir a palavra ao pé da letra é a melhor escolha. Às vezes, é preciso adaptar-se às circunstâncias para sobreviver. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já se comprometeu com algo apenas para manter as aparências e depois percebeu que isso te prejudicava? Esse bloco nos ensina que o poder não se sustenta em virtudes absolutas, mas na capacidade de equilibrar generosidade e prudência, firmeza e clemência, verdade e astúcia. O príncipe sábio é aquele que entende que a política não é um campo de moralidade pura, mas de sobrevivência e estratégia. No 19º capítulo, Maquiavel fala sobre como evitar o desprezo e o ódio. Ele explica que o príncipe deve se preocupar mais em não ser odiado do que em ser amado. O desprezo nasce quando o governante parece fraco, indeciso ou incoerente. O ódio surge quando ele mexe diretamente nos bens ou nas mulheres dos súditos, algo que Maquiavel considera intolerável. No cotidiano, é como um líder de equipe que pode até ser rígido, mas se for justo e não ultrapassar certos limites, mantém o respeito. Já aquele que humilha ou prejudica pessoalmente os outros,
inevitavelmente gera inimigos. No 20º capítulo, ele discute se fortalezas e outras medidas de defesa são realmente úteis. Maquiavel afirma que, em alguns casos, fortalezas podem proteger, mas em outros podem ser inúteis ou até prejudiciais. O que realmente protege um príncipe é o apoio do povo. Se o povo está do lado dele, nenhuma fortaleza é necessária. Se o povo o odeia, nenhuma fortaleza o salva. No dia a dia, é como uma empresa que investe em sistemas de segurança caríssimos, mas trata mal seus clientes. A verdadeira proteção está na confiança e no apoio das pessoas, não apenas em barreiras físicas. No 21º capítulo, Maquiavel fala sobre como um príncipe deve agir para ser estimado. Ele recomenda que o governante demonstre grandeza, coragem e determinação, especialmente em tempos de crise. O príncipe deve tomar decisões que mostrem firmeza e inspirem confiança. É como um líder que, diante de uma crise na empresa, não se esconde, mas aparece para dar direção e mostrar que está no controle. Essa postura gera respeito e fortalece sua imagem. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já viu alguém tentar se proteger com muros e desculpas, quando o que realmente precisava era de apoio e confiança das pessoas ao redor? Esse bloco nos ensina que o poder não se sustenta em muralhas ou aparências, mas na capacidade de evitar o ódio, conquistar respeito e agir de forma firme e inspiradora. No 22º capítulo, Maquiavel fala sobre a escolha dos secretários e conselheiros. Ele explica que a qualidade de um príncipe pode ser medida pela qualidade das pessoas que o cercam. Se os conselheiros são sábios e leais, o príncipe tende a governar bem. Se são bajuladores e interesseiros, o governo será fraco. No cotidiano, é como um empresário que escolhe mal seus gestores. Mesmo que tenha boas ideias, se a equipe não for competente, o negócio não próspera. No 23º capítulo, ele alerta sobre os aduladores. Maquiavel diz que os príncipes correm o risco de se cercar de pessoas que apenas dizem o que eles querem ouvir. Isso é perigoso, porque o governante perde a noção da realidade. A solução é permitir que alguns conselheiros falem a verdade, mas apenas quando o príncipe pedir. É como um líder que precisa de pessoas sinceras ao redor, mas que saiba controlar quando e como ouvir essas opiniões, para não perder a autoridade. No 24º capítulo, Maquiavel analisa por que tantos príncipes da Itália perderam seus estados. Ele conclui que a principal razão foi a falta de preparo e de virtude. Eles confiaram demais na sorte, em exércitos alheios e em alianças frágeis, sem construir uma base sólida de poder. No cotidiano, é como alguém que herda uma fortuna, mas não sabe administrar. No início parece que tudo vai bem, mas com o tempo a falta de habilidade leva à ruína. A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já viu pessoas perderem posições ou oportunidades simplesmente porque confiaram demais na sorte e não se prepararam de verdade? Esse bloco nos ensina que o poder não depende apenas de ocupar um cargo, mas de escolher bem as pessoas ao redor, evitar bajuladores e construir uma base sólida que resista às mudanças da sorte. No 25º capítulo, Maquiavel fala sobre a influência da fortuna nas coisas humanas. Ele reconhece que a sorte tem um papel importante, mas afirma que ela controla apenas metade das nossas ações. A outra metade depende da virtude, ou seja, da capacidade de agir com inteligência e determinação. Ele compara a fortuna a um rio impetuoso que pode destruir tudo em seu caminho, mas que, quando previsto, pode ser contido com diques e barragens. No cotidiano, isso significa que não podemos controlar todos os fatores externos, mas podemos nos preparar para enfrentá-los. Quem se apoia apenas na sorte acaba vulnerável. Quem se prepara, consegue resistir. No 26º e último capítulo, Maquiavel faz uma exortação apaixonada para que a Itália seja libertada dos invasores estrangeiros. Ele conclama Lourenço de Médici a assumir esse papel de unificador, usando a força e a virtude para restaurar a grandeza da pátria. Aqui, Maquiavel deixa de lado a análise fria e assume um tom quase patriótico, mostrando que todo o seu tratado não era apenas teoria, mas também um chamado à ação. No cotidiano, podemos entender esse capítulo como um lembrete de que todo conhecimento só tem valor quando aplicado. Não basta entender a teoria, é preciso agir para transformar a realidade.
A provocação aqui é clara. Quantas vezes você já deixou a sorte decidir por você, quando poderia ter se preparado melhor para enfrentar os desafios? Esse bloco final nos ensina que o poder é uma combinação de sorte e virtude, mas que a vitória pertence a quem se prepara, age com inteligência e transforma a teoria em prática. E aí, o que você mais gostou neste resumo do livro O Príncipe de Maquiavel? Deixe nos comentários e aproveite para sugerir qual o próximo livro você gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se, este foi apenas um resumo. Para aprofundar seu conhecimento e realmente entender a fundo as ideias de Maquiavel, clique no link da descrição e garanta o seu exemplar completo. Ler o livro inteiro vai te dar muito mais clareza e compreensão sobre o poder, a política e a estratégia.